3 episódios bíblicos que fundam 3 ou 4 mitos básicos na percepção nossa de linguagem. Eu vou deixar propositadamente de lado o conhecido prólogo do Evangelho de João, do versículo 1 ao 18, com as remessas ao verbo como princípio, como verdadeira luz junto de Deus, mas se fazendo carne. Palavra substancial, aquela que é e dá vida. Mensagem encarnada, o verbo eterno se materializa para se fazer compreendido em língua humana. Cristo é o verbo encarnado. Nada mais direto, em termos da questão da língua enquanto domínio absoluto de nós, ok? E nada mais inefável, nada mais intocável. Talvez possamos ler hoje que se Deus é o verbo, então é a palavra que funda, e que nos funda e que funda tudo. Mas esta passagem do Novo Testamento, dos Evangelhos, aí de João, eu não vou estudar aqui, porque eu acho que ela é mais ou menos, ao mesmo tempo, muito difícil e ao mesmo tempo bastante conhecida. Para os meus objetivos, eu vou tomar 3 outros episódios para fazer uma reflexão sobre os mitos fundadores da civilização ocidental de fundo judaico-cristão. O primeiro mito, eu vou buscar do Gênesis, capítulo 11, versículo 1 a 9. A história da Torre de Babel. Diz, ao menos na versão que eu estou usando, que é uma tradução dos monges de Marezus, da Bélgica, pelo Centro Bíblico Católico, na edição da Ave Maria. Num tempo remoto, todo mundo se servia de uma mesma língua e das mesmas palavras. Foi então que as pessoas decidiram construir uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Condenando tal obra, Deus a associa ao fato de que todos constituem um só povo e falam uma só língua. Decide por isso confundir a linguagem dos homens, para que não mais se entendam um ao outro. Se Babel, num único gesto, introduz as diferentes línguas, introduz também, junto com as diferentes línguas, um segundo conceito. O conceito de outro, o conceito de estrangeiro, de não mais pertencente ao povo. Se todos eram um só povo e falavam uma só língua, o mito de Babel, ao introduzir as diferentes línguas, introduz o conceito de estrangeiro, cujo sentido somente pode ser composto pelo seu inverso, isto é, aquele que é natural, aquele que fala a minha língua, ok? Aquele que pertence ao meu grupo. Assim, a diferença linguística introduzida por Babel diz também quem é o estrangeiro, aquele que fala diferente, que não é mais deste povo, mas é de outro povo. E é conhecido um outro episódio bíblico relativamente a isso. Eu refiro-me aos Juízes, capítulo 12, versículos 5º e 6º. Tratava-se aí de ocupar as férteis terras da Mesopotâmia. Galaade ocupou os vãos do Jordão, e cada vez que um fugitivo de Efraim queria passar, perguntavam-lhe: És tu efraimita? Ele respondia: Não. Pois bem, diziam eles então, dize Shibolé. E ele dizia Sibolé, não podendo pronunciar corretamente. Prendiam-no logo e o degolavam junto dos valos do Jordão. Naquele dia, pereceram 42.000 homens de Efraim. Quer dizer, há que pronunciar a palavra Shibolé corretamente para escapar da morte e mostrar o pertencimento a um grupo. Ora, é precisamente a diferença que identifica o inimigo. Não falou igual, faz uma diferença. Chegamos um pouquinho mais perto dos nossos tempos e saímos do Velho Testamento e chegamos ao Novo Testamento. Mas no Novo Testamento eu vou escolher um outro episódio, o episódio do Ato dos Apóstolos,
o de Pentecostes. Apareceram então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos esses que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Neste último episódio, o episódio de Pentecostes, não escapa a diferença apenas aqueles enviados à pregação, os apóstolos. Há uma unidade de pensamento e concepção na diversidade linguística, agora ultrapassada pela intervenção do Espírito Santo. A comunidade cristã se faz una em várias línguas, mas por breve tempo. A língua do Império Romano também se torna a língua de Deus, e as celebrações rituais católicas somente foram conhecer as línguas vulgares muito recentemente. O tempo dos ritos em latim, que Bento XVI quer fazer retornar, já não era para construir a unidade, mas para sobrepor a diversidade apenas uma língua, aquela do poder, para nela e com ela se exercer o poder. Esses 3 episódios bíblicos, Babel, Galaade e Pentecostes, fundam 3 mitos que alicerçam os fazeres linguísticos hegemônicos, produzindo a subalternidade. O que lhes escapa é marginal ou marginalizado. O que escapa a esses mitos não interessa. Babel inaugura, num só gesto, 2 movimentos. Primeiro, o mito da unidade perdida. Houve um tempo em que se falava uma só língua. E cria um mito dessa unidade. Portanto, cria o mito do monos. Um mito que se revela, por exemplo, para nós hoje, em torno de coisas como a unidade nacional. Todo mundo falar português do mesmo jeito para ter unidade. Okay? É um mito, absolutamente nunca existente na história. Mas introduz, pelo mesmo gesto, um outro mito, que infelizmente está muito presente entre nós, que é a diferença é um castigo divino. E a transferência da diferença linguística imposta por Deus como castigo, quer dizer, a transferência, a noção de diferença como castigo, passa também a diferença para todos os outros lugares. A diferença de opção sexual, a diferença física, o defeito físico, ser anão ou não ser anão, etc. Tudo é castigo divino. Você tem uma diferença imposta como castigo em Babel. Conviver com a diferença passa a ser uma condenação, não um enriquecimento das formas de experiência e de compreensão do mundo e da vida. O processo, isso só em Babel. Temos aí 2 mitos, um em relação ao outro, um componente do outro, na verdade. Quer dizer, o mito do castigo divino na diferença e o mito de uma unidade perdida, que seria a parousia, que se reencontraria somente depois da morte, no convívio com Deus. Não sei se no inferno se falaria a mesma língua também. Bom, o segundo mito, a questão de Galaade, quer dizer, a ocupação das terras férteis junto ao Jordão, claro que não se daria pacificamente numa região desértica. Os habitantes de Galaade não se identificam apenas por estarem sob a liderança do mesmo juiz Jefete, mas também por suas formas de falar. E aqui se funda o mito da identidade, que reuniria indistintamente a todos sob uma língua sempre mesma e sem variações,
esse pertencimento à língua é também um pertencimento ao grupo. Isto é, aqui começa o mito da identidade como ser idêntico a. Uma noção que, na verdade, nós tomamos, eu vou tratar disso amanhã à tarde, amanhã à tardinha mais fortemente, que tomamos num princípio cartesiano, do princípio da identidade, que na verdade não é um princípio de identidade, mas um princípio de igualdade. A é igual a A. Isso não é um princípio de identidade, isso é um princípio de igualdade. Agora, é essa passagem da noção de igualdade para o conceito de identidade que vai se fundar na igualdade de pronúncia da palavra Shibboleth. E a identidade funda automaticamente o estrangeiro e funda automaticamente a exclusão. Se funda o estrangeiro, funda aquele que está excluído do pertencimento ao meu grupo. Okay? Então você tem aí no mito, no episódio de Galaad, a fundação de um mito de identidade como de igualdade. Por fim, o mito de Pentecostes inaugura o convívio com as diferenças das formas linguísticas. E agora se fala em diferentes línguas que os galileus falando são compreendidos nas diferentes línguas maternas. Mas funda um outro mito, o mito da tradutibilidade. Tudo o que se diz é traduzível por um outro discurso sem nenhuma alteração. Ou seja, um só significado discursivo para o mundo e para a vida que nele se vive. Esgotam-se os sentidos num suposto único sistema de referências antropocultural. A variedade da vida se explica a partir de um só discurso. O múltiplo, de novo, se reduz a monos, se reduz ao uno, pelo discurso cristão. Todos os sentidos são dizíveis, todos os sentidos que não são dizíveis, pela língua, ou não dizíveis, ou intraduzíveis, se constituem como uma teratologia, uma monstruosidade que é preciso apagar, ou no mínimo esconder. E aí você vai traduzir, obviamente, Tupã e Deus. Mas deixa de lado tudo o que Tupã de fato significa. Porque é indizível Deus na língua guarani. O Deus ocidental, o Deus cristão. O sentido das diferenças das formas linguísticas torna-se um atributo, quando não um milagre divino, da beleza da unidade. A beleza da unidade é a beleza do discurso único. Esse discurso único é traduzível, dizível nas várias línguas. Para quem gosta muito da análise do discurso, lembrem um conceito muito grato à análise do discurso do já dito. Todo discurso diz um já dito, ainda que diga de forma diferente. Quer dizer, as diferenças são anuladas. As superfícies discursivas têm que serem anuladas. Ora, mas é precisamente no movimento micro dessas diferenças é que você vai encontrar que não se diz a mesma coisa, quando se diz de forma diferente. Quer dizer, o primeiro passo da análise do discurso, de encontrar o já dito num discurso, é um primeiro passo para depois encontrar as diferenças. Porque se na superfície os dois discursos são distintos, então materialmente não dizem a mesma coisa. Dizem de formas distintas uma mesma coisa, no mito da tradutibilidade só se você aceitar esse mito da tradutibilidade. Eu queria só mostrar como, mesmo num terreno científico, o mito da tradutibilidade aparece intralíngua, como o conceito do já dito. O novo texto que eu produzo sobre um já dito é um texto que diz só o já dito. Portanto, não tem nada de novo. Então, ela é uma tradução, e uma tradução perfeita. Isso está dentro do mito de Pentecostes.
Tá? Não por acaso, eu acho que às vezes algumas análises dos discursos. Deixa eu falar. Okay. Não, às vezes parece que só os analistas de discurso não têm esquecimentos. Bom, é óbvio que com isso, tá, você tem efetivamente, ok, um escamoteamento da multiplicidade da experiência humana. Ao nos fundarmos nos mitos, e os mitos alicerçarem nossas concepções e nossas percepções, tá? Especialmente esses 3 tipos de mito, okay? O mito da diferença como castigo, o mito, tá, da unidade perdida, que é a mesma coisa, tá? O mito da identidade como igualdade e o mito da tradutibilidade, isto é, todas as línguas são traduzíveis uma pela outra, como se as culturas não se deixassem penetrar absolutamente e não penetrassem através da língua. Portanto, eu deixo a língua separada da cultura de um povo, ok? Tudo isso, na verdade, deixa sob a sombra e sombreia a riqueza da multiplicidade. E a riqueza da multiplicidade, tá, não nos permite, portanto, esse sombreamento não nos permite ganharmos as vantagens, tá, que o atropelo dos sentidos únicos, das identidades imutáveis, do sonho da unidade perdida e da diferença como castigo, construíram-se as restrições às línguas, as variedades entre as línguas e as concepções de mundo divergentes. Como é impossível apagar as diferenças linguísticas, produz um outro nível no qual elas desapareceriam, o nível do discurso, onde os significados se fixam, permitindo na diversidade de línguas a tradução de uma pela outra, garantido para todo o dizer o mesmo e sempre o mesmo discurso. A emergência do capitalismo, primeiro mercantil, depois industrial, com sua forma de produção e as relações de classe que lhe são inerentes, precisou se estabelecer sob novas bases para que um conjunto de crenças, um conjunto de representações e seu discurso tivessem vez e voz. Na prática, dificilmente discursivizada, o próprio destino e sentido de homem no capitalismo se altera. Não é mais filho de Deus. O que importa agora é pensá-lo como ser produtivo e consumidor. Que o Data Capes o diga. O resto são questões de fé, que não dirigem a economia capitalista. Parece que o mundo se laiciza e os discursos religiosos se tornam então subalternos, mas não inexistentes. Talvez fosse muito interessante uma pesquisa sobre o ressurgimento o grande avanço das igrejas pentecostais sobre o neoliberalismo e o que é que isso de fato significa. Na exploração da atividade produtiva, na acumulação do capital, na expansão do mundo conhecido, anexando-se novos territórios e na fragmentação do tempo, organizando-o segundo as necessidades da produção, reduziram-se ao silêncio discursos divergentes, ora qualificados como selvagens e pagãos, ora como atrasados ou inverídicos. Veja as diferentes formas de vida dos povos indígenas e que nós estamos perdendo. Por exemplo, entre os Anauê, para nós o futuro está para frente e o passado para trás. Para o pensamento, para a lógica dos Anauê, tá, o presente, o passado está na frente, porque são os meus antepassados. Eles me inspiram o que eu tenho que fazer no futuro, que é o que eu não conheço, que eu não enxergo, que está nas costas. Bem um pensamento ao inverso do nosso, né? Mas esse é um pensamento atrasado, selvagem. Junto com o desenvolvimento econômico também se desenvolve uma vontade de verdade que se quer científica e laica, ainda que perdure nas relações sociais os vínculos religiosos que amalgamam o tecido social e a construção das distâncias entre dominantes e dominados. Ciência e religião, aliadas no longo processo de colonização dos povos, incluídos aqui
tá? Os povos rurais europeus servem como luvas para esculpir o homem ocidental contemporâneo. E nessa longa caminhada, os sentidos da correção linguística, os mitos da unidade e da identidade, se recuperam como procedimentos de controle dos modos de falar em defesa de uma forma gramatical autêntica. Sob o manto aparentemente neutro da gramática, esconde-se um procedimento de unificação e exclusão. A necessária estandartização que a interlocução obriga na construção de sentidos, nós negociamos uma estandartização, tá? E que são necessárias, obviamente, acrescenta-se um outro viés. Aquilo que se estandartizou vira aquilo que é o correto, quando a estandartização, na verdade, só serve para a interlocução, não para a noção de correção. Na verdade, a entrada do conceito de correção produz a noção de purismo linguístico. Quer dizer, aquele que foi a negociação de sentidos, a estandartização de uma interlocução, tem que ser a estandartização de qualquer outra interlocução possível. A tradução dos sentidos, isso no mito da unidade perdida. A tradução dos sentidos para o sentido do discurso hegemônico do presente opõe-se à negociação de sentidos através do diálogo, do qual saem enriquecidas as culturas que entram em contato. Traduzir tudo para um mesmo sentido é empobrecer a humanidade. Negociar sentidos é enriquecer a experiência humana como um todo e a vida de cada um. Lembremos que a noção de diálogo e o processo dialógico, tá? E por isso os diálogos socráticos não são tão dialógicos, ok? A não ser na forma. Tá? No diálogo, A e B que entram em diálogo não saem C, como a verdade que é gestada e parida nesse diálogo, tá? E que ambos têm que aceitar. Tá? A e B de um diálogo saem A' e B'. Os dois saem modificados. Essa é a diferença entre o raciocínio dialógico e o raciocínio dialético. Da dialética, a tese e a antítese desaparecem em C, na síntese. No diálogo, A não desaparece, nem B desaparece, mas sai A diferente e sai B diferente desse diálogo. Talvez nesse sentido, tá? Os estados multilingües africanos, asiáticos e latino-americanos, ou seja, os estados hoje periféricos dentro das hegemonias, oferecem as maiores oportunidades desse enriquecimento humano. Onde há múltiplas línguas, há múltiplas formas de ver o mundo. Onde há múltiplas formas de conceber a vida, há que se instalar o diálogo dos dominados para construírem junto outras perspectivas de futuro. Estamos, sim, submetidos à linguagem ordinária, e ela carrega todos os produtos do